Olá a todos! Hoje iremos apresentar o trabalho do Grupo 1, da disciplina de História do Direito. Os temas são a Europa medieval, o Islã e o direito inglês. A Alta Idade Média se inicia com a queda de Roma e a invasão de tribos germânicas no território do Império. Os povos germânicos tinham hábitos bastante diferentes dos romanos. Eles se vestiam de peles de animais e tecidos grosseiros, habitavam moradias rústicas, mudavam-se sempre que as pastagens ficavam escassas. Além da agricultura e do pastoreio, eles caçavam, pescavam, mas sua economia era basicamente de trocas. A guerra era primordial para a economia desses povos. A Baixa Idade Média é o período no qual se encontraram no início da Idade Média o mundo romano e o germânico. É nesse período medieval que encontramos a consolidação da instituição considerada como símbolo da Idade Média, o feudalismo. A sociedade medieval que começou a tomar forma na Alta Idade Média estava já consolidada no período seguinte e era simples sua divisão: de um lado, homens livres, com o poder das armas ou da igreja; de outro, os servos que não eram livres, não eram escravos, eram não livres. Não porque pertencessem a alguém ou porque fossem um bem alienável, mas porque estavam presos à terra e se essa mudasse de mãos, os servos daquela terra teriam um outro senhor. Eles não poderiam mudar de feudo. O feudalismo é um sistema que não pode ser minimizado. Esse sistema apoia-se no direito e dele não pode se afastar, mas envolve meio de vida, força, fé, interesses, terra, divisão social e tudo quanto o ser humano é capaz de criar. Pode-se entender por feudalidade um tipo de sociedade baseado numa organização muito particular entre os homens, laços de dependência de homem para homem estabelecendo uma hierarquia entre os indivíduos. Um homem, o vassalo, confia-se a outro homem, que escolhe para seu amo, e que aceita esta entrega voluntária. O vassalo deve ao amo fidelidade, conselho e ajuda militar e material. O senhor deve a seu vassalo fidelidade, proteção, sustento. O sustento pode ser assegurado de diversas maneiras. Geralmente faz-se através da concessão ao vassalo de uma terra, benefício ou feudo. O indivíduo na Idade Média, por mais terras que tivesse, necessitava defendê-las, assim como a si mesmo e a sua família. Essa defesa somente poderia ocorrer através das armas. Logo, para sobreviver, este indivíduo deveria oferecer algo que interessasse a quem pudesse ajudá-lo a defender-se e as suas terras. Esse algo era um meio de obtenção de sobrevivência básica, alimento, que somente poderia ocorrer através da posse de terras. Sobreviver não era somente defender-se, era também ter capacidade de atacar, conquistar mais terras para, em um círculo vicioso, ter mais feudos a doar para vassalos e ter maior exército, para conquistar mais terras. O feudalismo não nasceu da noite para o dia, foram transformações que acabaram por eliminar gradativamente os poderes mais centralizados. A característica que mais chama a atenção no feudalismo é a fragmentação do poder. O contrato feudo-vassálico. Esse contrato gerava o poder do senhor sobre o vassalo, bem como uma obrigação de fidelidade que era entendida como o dever de nunca prejudicar o subordinado, obrigação de proteção e de sustento. O senhor poderia tomar o vassalo e sua família sob seu próprio teto ou poderia conceder ao vassalo um feudo. Em contrapartida, o vassalo devia a seu senhor a fidelidade, o auxilium ou com o concilium, sendo esse último muito importante no que diz respeito à justiça, onde o vassalo era convocado para participar com outros vassalos do mesmo senhor da corte ou a chamada cúria, que era uma assembleia presidida pelo senhor tendo como principal atribuição julgar causas submetidas a esse conselho, unindo então atribuições políticas e de tribunal. Um vassalo poderia ter seus próprios vassalos, mas estes não estavam diretamente ligados ao senhor de seu senhor, não sendo obrigados a nada no que diz respeito a este. Entretanto, era usual recorrer ao senhor do senhor, quando alguma causa se interpunha entre um vassalo e seu amo. O fim do contrato feudo-vassálico. Um contrato não poderia ser rompido, pois era envolvido de uma visão religiosa profunda. Eram vistos como resultado de um juramento, eram sagrados e existiam até que a morte de um dos contratantes impossibilitasse o contrato, mas nem sempre isso ocorria. Muitas vezes o contrato era quebrado pela força ou pelos interesses de uma das partes que ocorria com a retomada do feudo ou a sua posse definitiva. Porém não era considerado legal. Existiam alguns casos em que o contrato feudo-vassálico poderia ser quebrado sem que houvesse nenhum tipo de ilegalidade sem a devolução do feudo por parte do vassalo.
Essas situações geralmente eram decorrentes de algo ilegítimo que a outra parte fizera. Era o caso de uma das duas partes do contrato não cumprir com suas obrigações ou de uma delas ser excomungada pela igreja, já que nenhum cristão podia ter relações com um excomungado. Quando um vassalo desejava deixar claro o rompimento unilateral do contrato, ele o fazia de acordo com o desafio, que poderia ser simplesmente atirar uma flecha ou uma luva em direção ao senhor, mas não para acertá-lo. Por outro lado, se o senhor desejasse romper unilateralmente o contrato, poderia fazê-lo com o mesmo ritual, entretanto os costumes estabeleciam que isso não deveria ser feito sem o conselho de sua corte. O senhor poderia também retomar o feudo temporariamente se quisesse apenas advertir o vassalo, ou poderia tomá-lo definitivamente. Os direitos de uso e propriedade no contrato feudo-vassálico. No período medieval, propriedade e posse se confundem e o poder sobre a terra é tão restrito na prática quanto maior for em teoria. O feudo, como benefício, embora a propriedade do senhor em usufruto do vassalo, não era um bem alienável, por nenhuma das partes, muito embora pudesse. O contrato feudo-vassálico excluía a hereditariedade do usufruto do benefício, já que este tinha caráter profundamente pessoal. Contudo, na prática, o que ocorria era que o filho do vassalo tornava-se herdeiro também de sua vassalagem, precisando apenas ir até o senhor do seu pai para fazer por si o ritual do contrato e pagar uma taxa. Se o herdeiro fosse menor, o senhor cuidava de seus interesses até sua maioridade, ou seja, até esse poder fazer seu juramento. O direito muçulmano nascido na Idade Média, hoje é a base da vida de cerca de um quinto da humanidade. Isso se dá porque este é um direito que resulta da religião que professam. Não há como negar a presença do livro sagrado dos muçulmanos no dia a dia do mundo atual. As mulheres deviam se cobrir, adúlteros e adúlteras deveriam ser apedrejados, homossexuais deveriam ser mortos, entre outras coisas, tudo em nome do Alcorão. Como surgiu o Islã? O Islã surgiu na Arábia no século VII d.C., entre o Mar Mediterrâneo e o Oceano Índico. Graças à expansão, a população islâmica manteve intenso contato com os povos que sucederam o Império Romano, como os germânicos. Os beduínos, como eram chamados os árabes do deserto, tinham uma vida bastante difícil, permeada por constante ameaça de fome e guerra. Essa população era extremamente numerosa, a poligamia era uma prática comum. Antes do Islã, eles eram politeístas, seus deuses eram representados por ídolos depositados no santuário da cidade de Meca. O islamismo tem um fundador, Mohamed, conhecido no Brasil como Maomé. Sua vida, sua história, são a própria essência do islamismo. Além dos desertos, duas cidades são personagens principais do seu nascimento, Meca e Medina. Mohamed nasceu em Meca no ano de 570 d.C. Em 610, aproximadamente, fez um retiro longo em uma gruta, em pleno deserto e lá teve um sonho ou uma visão. Os muçulmanos consideram essas mensagens como tendo sido ditada pelo anjo Gabriel e foram reunidas, alguns anos após a morte de Mohamed, em um livro, o Alcorão. Inicialmente o profeta voltou-se contra os judeus de Medina, contrários à sua religião e liderança. Posteriormente, atacou os coraixitas de Meca. Após sua morte muitas disputas aconteceram, no sentido de apontar ou manter sucessores para a posição. Seguindo a letra do Alcorão, somente os parentes do profeta poderiam substituí-lo, mas a tradição dizia o contrário. Foi daí que surgiram duas facções rivais, os sunitas e os xiitas. O direito muçulmano é um direito intrinsecamente religioso. A principal sanção compreendida nesse direito é o estado de pecado. É na puberdade que o muçulmano torna-se obrigado à lei. Embora o Alcorão seja considerado como o livro do Islã, no que diz respeito ao direito, a maioria absoluta dos muçulmanos concorda que ele não é suficiente como legislação. Alguns pontos do Alcorão são justiça e equidade, pena de talião, homicídio, casamento, mulheres, adultério, divórcio, endividamento e juros, privilégios do profeta, entre outros.